Vídeo de hoje do canal da Nicola te conta o que há de verdade na especulação de que Vitor Reis, ex-Palmeiras, pode pintar com o reforço do Flamengo. Bora contar ainda sobre o Corinthians. Conversei com o pai de Breno Bidum e perguntei se há de fato sondagens de clubes italianos pelo volante do Corinthians. Para completar, o que o São Paulo precisa para que Rodrigo Nestor seja comprado em definitivo pelo Bahia, tudo sobre a nova crise envolvendo o Cruzeiro e Leonardo Jardim outra vez no centro das atenções. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola, e as últimas 3 apostas sugeridas por aqui bateram, vamos ver se nesse domingo elas também continuam assim. Estou fazendo uma aposta tripla com jogos internacionais, preciso da vitória do Liverpool contra o Tottenham, da vitória da Juventus contra o Monza e da vitória do Benfica contra o Aves. Importante, nesse jogo eu preciso que o Benfica vença por pelo menos 2 gols de diferença. Coloquei R$100 para voltar em R$207. Também estou fazendo uma fezinha no Campeonato Brasileiro, preciso da vitória do Flamengo contra o Corinthians e do Palmeiras contra o Bahia. Coloquei R$50 para voltar em R$120. Para você participar na Betano é bem simples, link no comentário fixo, você clica, faz seu cadastro, preenche todos os dados, depositou qualquer valor, você já vai estar habilitado para fazer a sua aposta. É importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e contar que o Botafogo venceu mais uma vez o Fluminense na noite desse sábado, de triunfo por 2-0, com gols de Vitinho e Savarino. Primeira derrota do Fluminense sob o comando de Renato Gaúcho, segunda vitória do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Agora o Fogão tem 8 pontos em 6 jogos, o Fluminense estacionou nos 10 pontos à frente do rival. Já Sport versus Fortaleza terminou empatado em 0-0 na Ilha do Retiro com enorme confusão. Tudo porque uma bola que bateu no travessão e caiu dentro do gol, seria um gol do Fortaleza, acabou sendo ignorado pelo árbitro em campo e também pelo árbitro de vídeo. Fortaleza revoltado, usando suas redes sociais para atacar arbitragem e também CBF. Para completar o giro de notícias, preciso falar sobre o Galo, que tropeçou mais uma vez na condição de visitante, ia vencendo por 2-1 Mirassol fora de casa, até que nos minutos finais, Reinaldo, sempre ele, ex-lateral de Grêmio, São Paulo, entre outros, apareceu para marcar o gol do empate, resultado final de 2-2, que segue impedindo o Galo de vencer. Como visitante no Brasileiro, já são 11 partidas sem triunfos. Resultado mantém o Atlético bem distante dos primeiros colocados. O clube é o 15º, com apenas 6 pontos em 6 partidas. Hora de falar sobre o Santos, que tenta acabar com uma sequência horrorosa. A atual campanha é a pior do Santos no início do Brasileiro desde 2016. Em ambas oportunidades, 4 pontos conquistados depois de 5 rodadas. O Santos desse ano venceu o Atlético, empatou com o Bahia, mas perdeu para São Paulo, Fluminense e Vasco. Aproveitamento de apenas 26% dos pontos, aproveitamento de time rebaixado. São 6 gols marcados e 7 gols sofridos. Na temporada de 2016, eram os mesmos 4 pontos em 5 jogos, e a curiosidade é que o técnico na oportunidade era o Dorival Júnior. Só uma observação curiosa: a campanha de 2023, que terminou com o rebaixamento do Santos pela primeira vez em sua história no Brasileirão, era melhor depois de 5 rodadas do que a atual. Na oportunidade, o Peixe tinha 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Confronto do Santos nesse domingo contra o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro. Necessidade, obrigação de vitória, mesmo sem Neymar em campo. César Sampaio vai seguindo como técnico interino. Primeiro porque o Santos não tem dinheiro para pagar a multa rescisória do anterior, o Pedro Caixinha, multa avaliada em 15 milhões de reais. Depois porque todas as tentativas de contratação de técnicos no mercado não avançaram. Bora mudar de assunto e falar sobre Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro, que acaba de afastar Dudu por tempo indeterminado. Tem uma longa coleção de confusões ao longo da sua carreira de técnico. Essa discussão, esse problema com o Dudu está longe de ser o primeiro, pelo contrário. Dudu que vai ficar de fora da partida contra o Vasco nesse domingo em Uberlândia. Ninguém sabe quando o Dudu volta, se é que ele volta.
Problemas com os jogadores aconteceram aos montes. Queria citar um do próprio elenco do Cruzeiro. O Matheus Pereira era titular absoluto e um dos principais jogadores do Al Hilal do Leonardo Jardim. Só que, depois de reclamar de ter sido substituído, o Matheus Pereira acabou discutindo com o Leonardo Jardim no vestiário e nunca mais jogou pelo Al Hilal. Passou a ser emprestado para outros clubes até que foi vendido para o Cruzeiro. Leonardo Jardim e Matheus Pereira acabaram se resolvendo desse problema na Arábia Saudita e hoje convivem com relativa tranquilidade em Minas Gerais. Mas tem outros pontos e momentos marcantes dessa confusão contínua de Leonardo Jardim. Enquanto técnico do Olympiacos, ele era líder do campeonato grego e acabou sendo demitido de forma sumária e surpreendente pelo dono do clube, Evangelos Marinakis. Até hoje, nunca ninguém soube ao certo o que aconteceu, mas a imprensa grega, na época, especulava que Leonardo Jardim teria tido um caso com a esposa do Evangelos Marinakis. Só para vocês entenderem o clima. Algum tempo depois, como técnico do Braga, ele chegou a ser terceiro colocado do Campeonato Português. Boa colocação para o Braga, mas saiu também do clube por conta de problemas de relacionamento. Importante lembrar que o Leonardo Jardim, que acaba de afastar o Dudu, faz campanha horrorosa na Raposa. São 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Pagamentos a ele e sua comissão custam 3 milhões e 300 mil dólares por temporada, algo na casa de 1,5 milhão de reais por mês. O contrato só se encerra em dezembro de 26 e já dá para garantir que a multa rescisória em caso de demissão é das mais salgadas. Bora falar agora sobre o São Paulo descobrir qual a meta que precisa ser batida por Rodrigo Nestor no Bahia para que a negociação se transforme em obrigação de compra. Só para relembrar, no finalzinho do ano passado o São Paulo emprestou Rodrigo Nestor ao Bahia. Empréstimo que valeu 9 milhões e 400 mil reais. Na oportunidade, São Paulo e Bahia confirmaram que havia uma meta que, se alcançada, obrigaria o Bahia a comprá-lo por mais ou menos 30 milhões e meio de reais. O problema é que nunca ninguém soube divulgar ou informar qual seria essa meta. Eu consegui descobrir junto a um dirigente do Tricolor. Rodrigo Nestor precisa disputar 25 partidas ao longo da temporada com pelo menos 45 minutos em campo. Até aqui, estamos no finalzinho do mês de abril, Rodrigo Nestor soma 11 jogos, ou seja, restam 14 até o fim da temporada para que ele tenha para que o Bahia tenha a obrigação de comprá-lo. Dá para dizer que as coisas estão se encaminhando para que o negócio saia, apesar de que o Nestor não é titular absoluto no time de Rogério Ceni. Na atual temporada, desde que foi comprado, ele já somou, entre jogos como titular e reserva, 18 partidas, 1 gol e 2 assistências. E dá para dizer também que o São Paulo torce muito para que esse negócio aconteça. Esses 30 milhões já seriam muito bem-vindos, especialmente por conta de todas as dificuldades com o fluxo de caixa. Já havia contado para vocês que o São Paulo fechou a temporada passada com quase 300 milhões de déficit, com uma dívida batendo próximo a 1 bilhão de reais. Só para completar uma curiosidade, o Nestor tem contrato com o São Paulo até junho de 2028 e viveu em 2022 a sua melhor temporada da carreira, com 62 partidas, 8 gols e 11 assistências. Bora falar agora sobre Carlo Ancelotti, que respondeu depois da derrota na final da Copa do Rei contra o Barcelona sobre a chance de demissão. O técnico italiano, que é pretendido pela CBF, disse o seguinte, abre aspas, posso seguir no clube, como também posso parar o trabalho por aqui. E isso vai ser um tema para as próximas semanas, não hoje, respondeu o italiano. Existia a especulação lá na Espanha de que uma derrota e a perda do título para o Barcelona na Copa do Rei causaria a dispensa do técnico. Não aconteceu nesse sábado, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Você sabe, Real Madrid e Barcelona empataram no tempo normal em 2-2 e na prorrogação com gol de Jules Koundé, o Barcelona venceu por 3-2 e se sagrou campeão da Copa do Rei. Importante lembrar que Real Madrid e Barcelona têm novo encontro marcado para 11 de maio, jogo do Campeonato Espanhol daqui a 2 rodadas. E o Barcelona leva 4 pontos de vantagem em relação ao Real Madrid. Não dá para imaginar que essa distância vai mudar, até porque o Real enfrenta o Celta e é favorito, enquanto o Barcelona pega o Lanterna e já rebaixado Valladolid. Então a tendência é que esse jogo do dia 11 de maio, que está marcado para Barcelona,
mantém a distância do Barça em relação ao Real Madrid de 4 pontos. E se o Barcelona vencer o Real Madrid nesse dia 11 de maio, a diferença vai para 7 pontos e o Campeonato Espanhol também vai para o espaço em relação ao Real Madrid, mais um título próximo para o Barcelona. Só para completar, restam 5 rodadas para o fim do Campeonato Espanhol e a CBF acompanha com atenção essa situação porque já definiu Carlo Ancelotti como sua prioridade para técnico da seleção. Bora falar agora sobre Breno Bidon. Até demorei para trazer essa notícia porque estava esperando a confirmação. Ao longo da semana, o jornalista turco Ekrem Konur afirmou que o jogador do Corinthians está na mira de Milan, Fiorentina e Napoli, que deve pintar proposta oficial para o Timão na metade do ano. É certo, é líquido e certo que o Corinthians precisa de uma grande venda em julho. E as maiores possibilidades seriam do Breno Bidon ou do Yuri Alberto. São jogadores com maior valor de mercado e também aqueles que são mais observados por clubes europeus. Mas, na manhã desse domingo, antes de gravar o vídeo, conversei com o Glaucio, que é pai do Breno Bidon. Ele, inclusive, está no Rio de Janeiro para assistir a partida contra o Flamengo, marcada para as 4 da tarde no Maracanã. E eu perguntei, Glaucio, tem alguma coisa? Vocês foram procurados? Existiu conversa? A resposta, abre aspas, tudo conversa fiada, não tem nada, nada, nada. Falei ainda hoje com o empresário dele e não chegou absolutamente nada para nós, fecha aspas. Isso não invalida a possibilidade de o Bidon ser negociado na metade do ano. Mas, nesse momento, Corinthians e Bidon não têm propostas ou sondagens de times do exterior. Temporada do Bidon de 16 partidas, nenhum gol e uma assistência. Importante lembrar que ele jogou menos do que os outros, porque disputou o Sul-Americano Sub-20 com a camisa da seleção brasileira, se sagrou campeão e teve participação importante por lá. Só para arrematar em relação ao Bidon, contrato do volante com o Corinthians se encerra em dezembro de 2029. Foi renovado no início desse ano e o Timão tem 90% do valor de uma venda futura. Em janeiro, o Corinthians chegou a recusar uma proposta de 15 milhões de euros de um clube inglês. Para arrematar, curiosidades sobre o confronto contra o Flamengo marcado para esse domingo. O Timão não vence o Flamengo na condição de visitante desde 2023. Em 23 e em 24 foram disputadas 3 partidas com 3 derrotas e o Corinthians nem sequer marcou gol. Em 23 derrota por 1-0, em 24 derrota por 2-0 e também em 2024 derrota por 1-0 na Copa do Brasil. A única vitória do Corinthians contra o Flamengo nos últimos 9 anos na condição de visitante aconteceu em 2022, 2-1 pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bora fechar o vídeo com informação que envolve torcedores de Palmeiras e Flamengo. A RTI Esportes afirma que o Flamengo está tentando a contratação de Vitor Reis, zagueiro revelado pelo Verdão e vendido para o Manchester City por 37 milhões de euros. Desde que se mudou para a Inglaterra e sob o comando do Guardiola, Vitor Reis só jogou 3 partidas, 2 pela FA Cup e 1 pela Premier League. Essa uma na Premier League, você nem se dá para considerar. Ele entrou faltando 1 minuto para o jogo acabar em partida disputada no último dia 2 de abril. Em todos os outros jogos, Vitor Reis acabou não saindo do banco de reservas. Para mim, algo absolutamente normal para um zagueiro super jovem e que vai para um elenco super badalado. Mas as especulações de que o Vitor Reis pode ser negociado por empréstimo para ganhar mais experiência em outro clube aumentaram nos últimos dias. Um caminho natural seria de levá-lo, por exemplo, para o Girona, clube que faz parte do grupo do City e que permitiria ao Vitor Reis continuar ganhando essa experiência em território europeu. De qualquer forma, entrei em contato com uma pessoa do staff do Vitor Reis para saber se a chance de voltar ao Brasil está sendo pelo menos estudada, especulada, e se o Flamengo fez sondagem. Que o Fla busca um defensor, isso é real. Negociação pelo Vitão, ou o nome do Vitão é o mais badalado dentro do clube. O José Boto, que é o diretor executivo de futebol do Flamengo, não esconde das pessoas mais próximas que gostaria de contar com o Vitão. Sobre Vitor Reis, não consegui confirmar com ninguém no Flamengo sobre o interesse desse atleta, mas dá para descartar que o Manchester City tope negociá-lo com times brasileiros ou da América do Sul. Se não ficar por lá, ele vai ganhar experiência e rodagem em outro time do futebol europeu, até porque no Manchester City aposta-se demais na formação e no futuro desse jogador. Então, você, torcedor rubro-negro, que se empolgou com essa ideia, não há motivos para isso. Só para completar em relação ao Flamengo, vitória contra o Corinthians é super importante, até para não perder até para se manter próximo do Palmeiras, que hoje é líder do Campeonato Brasileiro. E você tem palpite para o jogo? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!